Olá, pessoal. Eu gostaria de iniciar minha fala com a seguinte pergunta. Você já leu na grande mídia o termo cristofobia? Tem percebido em algum jornal a preocupação de noticiar a perseguição constante e os massacres que sofrem cristãos em países muçulmanos e perseguição também nos países comunistas? Por certo, não. O que vemos semanalmente é a mídia preocupada em divulgar a chamada islamofobia, a perseguição aos muçulmanos. E eu vou trazer uma prova disso que eu estou falando. Na sexta-feira, a manchete da BBC foi a seguinte, sexta-feira, 2 de setembro. Por que a morte do líder de um dos regimes mais brutais do mundo aumenta o temor do extremismo islâmico? O Uzbequistão é um país que alcançou a independência em 91 e desde 1989 tinha um ditador no poder, tá? Esse país, ele é uma ex-república da União Soviética e esse ditador, ele veio a morrer agora, na semana passada. Ele se chamava Karimov. Com a morte dele, há uma preocupação entre os analistas que haja uma recrudescência do extremismo islâmico ali naquele território. E é importante frisar que o país é muito importante para o Ocidente, porque, aliás, ele é o país que tem a maior população na Ásia Central, e a importância é porque, no contexto geopolítico, é muito interessante uma aproximação tanto dos Estados Unidos quanto Rússia, China, enfim, diversos países se preocupam porque é um país que tem imensas reservas de petróleo, tem ouro, é o sétimo maior produtor de ouro no mundo e tem valiosos recursos minerais. Porém, desde que o ditador se implantou no poder, já havia um movimento de extremismo islâmico. Inclusive, o presidente quase foi assassinado em 1999. Ou seja, já existia uma perseguição dos muçulmanos dentro de um regime comunista. Prestem atenção. E na reportagem é dito o seguinte: o ataque em Nova York, esse de 11 de setembro, foi o cartão verde para ainda mais repressão aos muçulmanos praticantes do país, vítimas de prisões indiscriminadas e torturas. Entendam bem, nesse país funcionam vários grupos extremistas, um deles é muito famoso lá, é o movimento islâmico do Uzbequistão, que atacavam as pessoas nesse país. E o governo agia de forma extrema contra esses grupos e também contra muçulmanos. Eu não estou dizendo que ele não agia porque eu estaria mentindo. Porém, o interessante é que a perseguição contra os cristãos lá no Uzbequistão é pior do que a perseguição contra os muçulmanos. Muito pior. Tanto é que Portas Abertas, que é uma instituição que é muito conhecida por divulgar, por denunciar a perseguição aos cristãos em países comunistas e muçulmanos, essa instituição alocou o Uzbequistão como o 15º país no mundo que mais persegue cristãos. Entendam bem, a lista é de 50 países e o Uzbequistão está ocupando o 15º lugar no ranking. Os ataques, a repressão contra cristão lá é tenebrosa. E eu pergunto, por que a BBC fala de uma repressão que existe contra muçulmanos, que é real, eu não vou dizer que não é, mas que tem um motivo, porque há um extremismo lá terrível, violento, querendo também implantar um califado, a verdade deve ser dita. E essa mesma BBC não fala sobre a perseguição dos cristãos, que são um povo pacífico. Cristão lá não quer tomar poder, não quer formar nenhuma estrutura de poder. Não está competindo com governo algum. Cristão lá, como em todos os países, só quer exercer pacificamente a sua fé. E são proibidos, torturados, presos, mortos, e a BBC se cala. Não somente a BBC, como a grande mídia. Então, você que está nos assistindo, se mobilize nas redes, vamos
divulgar, vamos compartilhar esse vídeo e outros vídeos que falam sobre a perseguição aos cristãos, sobre a preocupação da mídia de ocultar essa perseguição, porque isso tudo é consequência da Sharia, da lei islâmica que já está comandando a mídia global. Fique atento. E se você gostou desse vídeo e apoia o nosso trabalho de lutar contra a perseguição de governos muçulmanos contra os cristãos e as minorias nesses países, nos apoie, compartilhe esse vídeo e outros vídeos nossos, divulgue esse trabalho, porque precisamos muito da sua ajuda, ok? E até a próxima!